Olá! No episódio de hoje, vamos conversar sobre escolhas, caminhos e sobre como o planejamento pode ser um importante aliado na construção da vida que desejamos viver. Esses temas fazem parte do que chamamos de projeto de vida. O programa BN tem como objetivo apoiar os estudantes no desenvolvimento de virtudes do caráter, no fortalecimento das habilidades socioemocionais e na construção de um futuro mais consciente e significativo. Esse podcast se soma a essa proposta como uma oportunidade de escuta, inspiração e diálogo. Nossa convidada de hoje é a doutora Aline Quadra. Ela é advogada, professora e pedagoga. Seja bem-vinda, professora Aline. Muito obrigada, eu quero agradecer esse convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz para contribuir com os nossos estudantes e falar um pouquinho sobre a minha carreira que eu amo tanto. Ela é mesmo uma amiga, uma pessoa admirável e uma profissional que une diferentes saberes e atuações com muito propósito e amor pelo que faz. A Aline é casada com Flávio e mãe de 2 filhos, o Guilherme e o Gabriel. Sua trajetória acadêmica é marcada por uma formação sólida e diversificada. Ela é bacharel em Direito pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, a FUMEC. Ela é licenciada em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano, pós-graduada em Educação, Tecnologia e Empreendedorismo Jurídico, pós-graduada em Advocacia Corporativa pela Escola Superior de Advocacia, UESA, e é pós-graduada em Direito Educacional pela PUC Minas. Quanta qualificação, hein, Aline? Nós estamos mais que ansiosos aqui para te ouvir. Na prática profissional, a Aline construiu uma carreira de destaque. Atua desde 2008 como gerente jurídica da Rede Batista de Educação, com foco em direito educacional, terceiro setor e advocacia corporativa. Além disso, é professora e palestrante voluntária, com participações em instituições como o IPEMIG, CBM, CBB e seminários promovidos pela OAB de Minas Gerais. Atualmente, também exerce funções de liderança e participação ativa em importantes comissões da Ordem de Advogados do Brasil. É vice-presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Minas Gerais, membro das comissões de Direito na Escola e Terceiro Setor da OAB Minas Gerais e atua como assessora jurídica da Rede Batista de Educação. Hoje ela vem compartilhar conosco sua trajetória de vida e carreira, mostrando como é possível integrar vocação, propósito e profissão na construção de um projeto de vida com sentido. Aline, conta para nós, essa jornada é muito intensa. Como é que surgiu tudo isso? Como é que você escolheu essa carreira? De onde que vem esse desejo e essa escolha? Vamos te ouvir agora, que é a melhor parte. Eu amo o que eu faço e diferente de algumas pessoas que às vezes ficam no conflito, né? Que carreira eu vou seguir? Eu com 4 anos de idade falava que eu queria ser advogada. E isso foi se consolidando ao Mas longo do tempo. 4 anos? Como que você já sabia dessa profissão há 4 anos? Tem uma história da família? Vamos lá. Tem a história da família. Eu tinha uma tia, a tia mais nova. A minha avó teve 3 filhos, minha mãe 2 filhas, minha mãe é do meio. Então a mais nova era uma tia que eu era enlouquecida com ela e ela comigo, tanto que muitas pessoas achavam que era filha dela. Andava com essa tia para todos os lados. E ela era advogada. Uma pessoa que era alegre, comunicativa, contagiante, prestativa, e eu era encantada com ela, estava com ela sempre, e muitas vezes no trabalho, né? Então, não foram raras as vezes que, na dinâmica do dia a dia, minha tia me levava para dentro do escritório. Então, eu já falava, eu quero ser advogada, inspirada na tia Beth, né, que foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Embora nós tivéssemos convivido por bem pouco tempo. Minha tia faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Mas, durante esse tempo, eu continuei vendo essa trajetória dela e isso foi se consolidando no tempo. Comecei eu era uma criança muito comunicativa, questionadora, bastante, e não questionadora no sentido de inquirir tudo, né? De
aquela questão de eu tenho razão, mas de querer as coisas explicadas, de saber por que as coisas eram daquela forma, qual que era o objetivo daquilo, né? Qual que era a motivação. Então, tinha os apelidos, né? Os apelidos de casa era explicadinha, precisava falar alguma coisa na escola, chamavam a Aline, eu estava sempre apresentando alguma coisa, apresentando os trabalhos. Então, essa comunicação e esse trato de lidar no dia a dia com as pessoas foram coisas muito marcantes para mim e que iam me conduzindo para a área do direito, né? As disciplinas que eu estudava, então eu estudei ainda na época da educação moral e cívica, que estudava muito sobre o Estado, sobre organização, e aquilo tudo para mim era muito motivador. Então eu queria saber, eu queria entender como funcionava, o porquê da legislação, o porquê que a cidade tinha que funcionar daquele jeito, o porquê que o sinal de trânsito tinha que ter as cores naquela ordem. Minha mãe falava que eu perguntava o porquê de tudo na vida, coisas que ela não imaginava. Então, E olha só, então tem um diálogo que a gente faz com os nossos estudantes, é que qual é essa história de origem? Porque por vezes nos debruçar nas nossas histórias de origem pode trazer para nós algumas informações relevantes nesse momento de escolha, né? E com você parece que deu muito certo, né? Pensar essa história de afeto e de admiração que você teve com a sua tia Beth e essas brincadeiras que por vezes hoje a gente vai chamar de recorrentemente mal adequadas, inadequadas, né, ou mal colocadas, elas acabavam de te comunicar também algumas habilidades que depois você pode ter vivenciado essa consciência de quão importante elas eram, né? Dizer que você explicava tudo e que perguntava tudo pode hoje ser uma ferramenta fantástica na profissão, me conta. é uma ferramenta fantástica, porque hoje você falou, né, as falas recorrentes, né? A forma como os apelidos, né, os nomes eram dados, eram sempre com muito carinho. Tá. Então, isso nunca soou para mim como uma coisa ruim, Tá. né? É porque às vezes tem brincadeira que não são adequadas, né? É Vem verdade. tudo de forma pejorativa. Então, sua experiência foi de afeto. Ai, melhor ainda. A minha experiência sempre foi de afeto, né? Eles achavam engraçado e às vezes ainda era motivação de me perguntar alguma coisa exatamente para saber qual seria a minha postura diante daquela, qual seria a minha dúvida, né? Qual seria a minha dúvida diante daquela situação? Então, um advogado, ele precisa entender o contexto, observar o ambiente, avaliar o que está acontecendo, ouvir com muita atenção tudo que está ao redor dele e buscar esse conhecimento de atenção do todo. Porque hoje a gente ouve e muitas vezes nós somos condicionados a acolher o que está sendo dito. Para um bom advogado, ele precisa ouvir o que está acontecendo, mas ele precisa entender e avaliar com criticidade, com cuidado, com atenção, com acolhimento, mas sobre todos os pontos de vista. Então, às vezes, o que está sendo trazido é uma verdade para aquele contexto, para aquela pessoa, diante da necessidade dela. Mas avaliando tudo que está sendo favorecido ou desfavorecido dentro do ambiente, pode ter um outro ponto de vista. Então, avaliar o contexto, ouvir as pessoas, ler com atenção e analisar todas as situações políticas, situacionais, né, relacionais, emocionais, vai fazer diferença para que a gente consiga elaborar, entender o outro, avaliar com cuidado o sentimento, a necessidade do outro e fazer perguntas certas, né? Fazer perguntas, porque às vezes o advogado ele tem o estereótipo de que ele é polêmico. E na maioria das vezes o advogado ele precisa ter o outro papel. Ele precisa acolher, acalmar, mediar e fazer perguntas que levem às soluções e não perguntas que tragam mais problemas. Então, ter esse senso crítico, cuidadoso, atento, para fazer as perguntas certas da forma correta é fundamental.
Então, pelo visto, você foi por um caminho que te favoreceu essa escolha, né? Quando foi chegando, mais ou menos no período ali da adolescência, você até contou aqui numa experiência de ter algumas disciplinas no currículo, né? Alguns componentes curriculares que favoreciam essa pitada antecipada, né? A gente tinha Organização Social e Política Brasileira, o OSPB, e o Percebi. Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas ali, talvez até complementares um pouco à história e geografia, né, das ciências humanas, Sim, mas que mostravam um pouquinho já desse direito constitucional, né, minimamente. Então, você já teve um apreço mais, um paladar já que provou ali já na adolescência. Mas quando foi chegando o período do ensino médio, onde você precisaria mesmo se decidir, como sua trajetória parece ter sido muito marcada por uma boa influência, aqui também um outro capítulo que a gente tem, sabe, ali no projeto de vida, são os influenciadores. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente está recebendo estímulos e influências de quem ouvimos, de quem convive conosco, de quem são os nossos pares, os nossos amigos. Então aí você já consegue identificar que na família você teve uma certa influência. E ela casou com suas habilidades pessoais. Mas na hora de decidir, essa jornada foi importante, mas você acha que todo mundo tem essa certeza? Ou como você ouve os seus pares, né, no mundo da advocacia, que outros projetos de vida você trombou por aí, dizendo assim, eu não sabia que eu ia vir por essa jornada, porque nem todo mundo tem essa certeza na hora de decidir, né? E como que você daria assim uma dica? Que elementos ou que evidências você vai ter para garantir que essa é uma boa escolha, que esse é o seu caminho de profissão? uma coisa que me ajudou muito na época da adolescência foi estar bem vinculada aos testes vocacionais. E numa escola, eu tive o privilégio de estudar numa escola onde eles trabalhavam muito esse desenvolvimento e a pesquisa das orientações vocacionais. Então, constantemente, nós passávamos por avaliações, palestras, debates que traziam para a gente tanto pesquisas como trabalhos sobre as profissões e sobre o que nos motivava, né? Qual é a minha vocação? Hoje a gente trabalha, né? Qual é a minha habilidade, né? O que que eu gosto de fazer? O que que eu sei fazer? O que que me motiva? O que que é importante para mim? Então, quando eu fui aprofundando, e já era, né? Porque dos 13, né, aos 18 anos, a gente é bombardeado com uma série de possibilidades. Eu tive dúvidas, mas sempre com um coraçãozinho assim, eu quero ir direito. Mas tinha dúvidas. Será que eu vou estudar história? Será que eu vou para psicologia? Depois, mais tarde, eu também tive essa dúvida de novo de fico dentro da faculdade, já estudando. Fico na faculdade, eu vou para psicologia. Mas todos os testes vocacionais que eu fazia, eles convergiam de novo para a área do direito, né? Sempre me conduzindo. Então, estar próximo ou buscar instrumentos que validem, né, aquilo que é o seu conhecimento, qual é a sua habilidade, qual é a vocação, foi de suma importância para me manter naquela paixão, né? Porque com 4 anos eu só tinha um olhar admirador para uma pessoa que fazia muito bem para mim. Mas consolidar isso ao longo do caminho foi muito importante ter profissionais, né, da educação que me ajudaram a trilhar, estudar, aprofundar quais eram as minhas habilidades dentro de um conteúdo técnico, né? Então isso foi crucial. Muito bom. Você fala algumas coisas tão valiosas para nós nesse programa e certamente quem nos acompanha aqui, né, nos escuta, tendo essa mesma sensação de quanto que você está contribuindo. É, dois posicionamentos você fez aí muito valiosos. Primeiro, dos testes. Esses testes, eles vão, na verdade, nos guiar a evidências. É quase como um processo de autoconhecimento, não é assim, Aline? Onde há algumas perguntas, alguns elementos que se evidenciam e vão gerando consciência. Porque toda tomada de decisão com mais consciência, ela é um pouco mais suave, mais tranquilizadora. Porque as dúvidas são naturais que surjam, né? São tantas possibilidades e hoje
com o mundo das profissões se criando e se recriando, nós não temos só as mesmas alternativas de anos atrás, as alternativas são muitas e diversas, né? Então, ter essas experiências de reflexividade, né, de refletir sobre um texto, sobre uma pergunta, sobre um teste, num diálogo aberto, tudo isso vai trazendo uma certeza para o processo de decisão, você concorda? Concordo. Isso traz uma certeza que vai te direcionando, te dando segurança com paz, né? É uma segurança com tranquilidade. Eu estou indo no caminho certo. São técnicas que vão me dando certeza sobre aquilo que fazem sentido para a minha vida. Então, é se conhecer mais, né? Muito bom. Então, nem sempre vai brilhar para a gente assim qual que é a resposta certa para a gente marcar lá o gabarito. Mas a certeza vai vindo, né, nesse processo crescente de tendo segurança a partir daquilo que eu gosto e como que aquilo é concordante, né, com o texto, com o curso que a gente está escolhendo. Mas ainda Está nós sendo temos muitas perguntas construído. para você. A segunda ressalva que eu queria fazer aqui, o Dr. Rubens, né, que é curador também do programa, ele brinca assim que vamos sublinhar essa parte do texto. É que você disse sobre uma palavra preciosa para nós, que é vocação. E às vezes a gente não fala tanto nela, mas ela continua pulsante, né? O que é vocação? Algo te chama e uma voz interna, um vocare, responde àquele chamado. Então é chamado e vocação. Então é legal quando você responde e é feliz, né, na sua resposta e no seu prosseguimento. Mas quero agora conhecer um pouquinho sobre sua rotina como advogada. Conta para nós assim, você trabalha hoje num escritório jurídico na área de direito educacional. O que mais ou menos acontece contigo aí nessa dinâmica profissional? Ah, A eu mim, tenho que fazer uma ressalva antes de você começar essa resposta, que o sotaque, ela é natural do Rio de do Rio de Janeiro. Janeiro. Nossa carioca aí da Gema. Eu sou carioca, carioca. Eu sou Outro dia eu fui carioca, lá e lembrei de você, que eu tomei o chamate, o biscoito de polvilho na biscoito Globo. vida mesmo. Biscoito É Globo, que é quase que um biscoito. biscoito de vento, gente, né? Tá Porque quando a bom? gente traz para o mineiro e fala que é biscoito de polvilho, o mineiro briga. Ah, fala, Gente, briga. briga. Isso não é biscoito de polvilho? Porque eu Lembrando, sou né? Isso. Lembrando que nós estamos aqui com o programa Bem a Sede em Minas Gerais, e aqui a gente tem os pães de queijo, aí ficam essas culturas alimentícias aqui. Mas é. vamos lá, Aline, me conta do biscoito de polvilho e da rotina da advocacia. Então, quando a gente vai para a faculdade, normalmente o conceito jurídico, né, o conceito do trabalho profissional sobre a área do direito é esse, é um escritório, o trabalho dentro do é o advogado, o juiz, né? Então, as vocações são magistratura, promotor de justiça, defensor público, ou dentro da área de organização jurídica contenciosa. Regra geral, nós somos preparados na faculdade, ou pelo menos quando eu estudava, hoje com certeza já está esse leque, essas possibilidades elas já aumentaram. Mas nós somos ainda muito preparados na faculdade para lidar com o processual. Então, a grade curricular no direito, você estuda desde o primeiro período, praticamente, até o 10º processo. Então, processo penal, processo civil, processo trabalhista, prática jurídica, todas sempre muito voltadas para a organização processual. Acho que eu estudei todo o período da faculdade, acho que não teve um semestre sequer que eu não tive uma disciplina de processo. Mas o direito está muito além do processo. E hoje há um trabalho muito forte para que a gente tenha as legislações, o conhecimento da legislação muito bem instrumentalizado, que eu tenha um conhecimento muito bem fundamentado sobre a legislação, sobre a motivação da legislação, que é muito importante, porque embora a faculdade nos prepare para o processual, o trabalho do fórum, do escritório, das audiências,
hoje o mercado jurídico, né, a possibilidade da profissão do ambiente jurídico, ela vai muito além do processual. E existe, inclusive, um trabalho engajadíssimo para que a gente desprocessualize essa palavra, acho que essa palavra não existe não, estou inventando aqui agora. Porque nós precisamos trabalhar na mediação, na conciliação. E algumas profissões que existiram lá atrás, como a profissão de conselheiro, hoje ela tem voltado. E eu preciso ser advogado para conselheiro? Preciso ser conselheiro? Não, não preciso. Só que um advogado, ele tá com muitas estrelinhas ali já, além, né? Um compliance officer. Então, a pessoa que cuida da governança corporativa das empresas, que a ESG está bombando, né? Hoje, toda empresa séria, né, que quer se posicionar no mercado de uma forma ética, organizada, ela tem um trabalho de governança corporativa, né, entrelaçando toda a empresa. Antigamente, as empresas que tinham um jurídico, elas tinham um jurídico para cuidar do processo. Hoje, nós temos um jurídico para cuidar para que o processo não aconteça. Então, nós diminuímos as ações, diminuímos os problemas, conseguimos conciliar, tirar as dúvidas. Então, o trabalho hoje, então, da minha rotina, né? Eu comecei a falar disso tudo para falar da minha rotina. A minha rotina hoje, ela é de gestão de uma equipe. Então, liderar a equipe para que os processos de contrato, de atualização das legislações, acompanhamento das convenções coletivas, atualização, orientação junto com a liderança, caminhar junto com a liderança, e a liderança em diversos níveis, né? De todas as áreas da empresa. Então, hoje aqui na escola, a gente tem os diretores, os coordenadores, mas nós temos a TI, secretaria escolar, serviços gerais, segurança. Então, o importante e o que é muito bom é o advogado sair desse lugar de eu tenho conhecimento da lei e a lei precisa ser cumprida, ela tem que ser cumprida, tá? Mas de conhecer o ambiente, saber qual que é a necessidade do meu cliente. Qual que é a necessidade da escola? E da escola no todo. O pai, o estudante, o professor, o administrativo. E conciliar e trabalhar com treinamentos, com capacitações, com orientações, para que a escola caminhe bem, legalmente, mas não invertam os papéis, onde a escola funciona como o advogado manda. E às vezes a gente vê isso um pouco. Antigamente era assim, né? Não pode por quê? Porque o jurídico disse não. O jurídico disse não por quê? Ou então não vou mandar nada para o jurídico, porque o jurídico vai dizer não. E o jurídico não tem que ser o lugar do não. O jurídico tem que ser o lugar da construção da solução. Muito bom. Isso que é importante. E essa é a minha Então, rotina hoje. É trazer solução. Então, você não está num escritório externo, você trabalha como uma integrante de uma organização, de uma rede, né, de educação. E nisso você quer se ver parte de toda a articulação como um setor jurídico, é assim? É assim. E esse é o futuro de uma advocacia que vai crescendo. Muito bom. Então, hoje as empresas, né, e eu lido com outros advogados de outras empresas do ramo da educação e fora, indústria metalúrgica, e esse lugar onde o jurídico corporativo é um escritório dentro da empresa, ele está fadado ao fracasso. Porque se ele não caminhar com o desenvolvimento da empresa, ele vai ser como um escritório que cuida de processo. Sim. Então, quando você fala processo, era isso que eu queria chegar. Foi bom que você me ajudou. Quando a gente está aqui comunicando, não é para fazer um processo,
teve uma ocorrência, você tem que entender aquela ocorrência, fundamentar, dar entrada a uma ação judicial, acompanhar os prazos, entregar os documentos que comprovam, levar testemunhas ao tribunal. Isso é que você está chamando de processo, é assim? É. E você está tentando ver se a forma de viver aquela área, se for da vida civil, se for trabalhista, se for de outras aplicações aí da área do direito, porque tanto é que quando vai fazer o curso de direito, eles falam assim, aqui você não vai aprender lei, você vai aprender primeiro sobre o que é o direito, quais são as áreas do direito, não é assim? Então a gente acha que direito é só lei, não é, né? É muito Não. mais um conceito, um arcabouço também dessa visão de justiça, de ética, de sociedade que queremos, de como ela se organiza, e enfim, de como as leis são criadas e assim vai. Agora, me conta assim, se a gente está fugindo ou buscando trazer consciência no agir antes mesmo de ter os problemas, é uma ação preventiva do direito. Mas o advogado também é chamado de operador do direito. É isso que me fala um pouquinho o que significa, e eu quero trazer mais perguntas aqui que não só eu estou fazendo, mas tem um grupo de estudantes que nos contribuíram também com suas perguntas e eu quero inaugurá-las tão logo por aqui. A Constituição diz que nós somos indispensáveis, né? A administração da justiça. Porque a legislação, ela está publicada para ser cumprida. E como operadores do direito, nós precisamos entender e fazer com que essa legislação seja aplicada e adequada. Só que nós não estamos no ordenamento jurídico rígido e engessado. Prova disso é que a nossa Constituição Federal tem muitas emendas, né? Que é a nossa principal legislação. Prova disso é que nós temos uma sociedade que hoje é adequada por legislações que são escritas em virtude dos seus costumes, né? A mais recente aí no ambiente escolar, a legislação do celular. Por que ela foi criada? Porque viu uma necessidade de adequação, de normatização e de melhoria para o desenvolvimento do estudo, né? Do aprendizado, da concentração. Então, a legislação foi escrita com base em uma necessidade do que estava acontecendo no dia a dia do ambiente escolar. É do desenvolvimento e do melhor interesse da criança e do adolescente, que está lá na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, da LDB. Então, a gente tem uma interdisciplinariedade das leis, elas são transversais, elas se comunicam, e o operador do direito, o advogado como operador do direito, ele precisa fazer essa junção, fazer essa entremeagem dessas legislações para que a gente consiga aplicá-las de uma forma a construir melhor uma sociedade, né? A trazer soluções para uma sociedade. E não pegar uma legislação do celular e trazê-la como um obstáculo, né? Trabalhar ela como se fosse uma coisa ruim. Tem benefícios. Quais são os benefícios? E o advogado, às vezes, tem esse papel de olhar a legislação e trazer esse benefício, essa interpretação positiva para a sociedade, porque, às vezes, você vai ler e já vai ver o lado negativo da lei, ou vai ter dificuldade de aplicá-la, e o advogado vai ajudar a essa aplicação na prática. Muito bom. Eu quero agora trazer a pergunta da Rebeca, porque ela está dialogando conosco exatamente nesse ponto de conversa. Olá, me chamo Rebeca, sou aluna do Colégio Batista, Unidade Calhau, tenho 16 anos e eu queria saber, porque a gente costuma pensar logo em juiz, em ser advogado quando se fala em direito, e eu queria saber em que área que outras possibilidades existem para a gente se formar nessa área. Então, no clássico, né, vamos lá, carreiras jurídicas, né, o clássico. Eu tenho um advogado, defensor público, promotor de justiça, né, o juiz, né, a magistratura, que pode ser promovida a desembargador, né, tem delegado. Oi? Em segunda instância, não é? Como é? Isso. Então, Porque cada palavra que você fala é uma profissão que a gente teria que abrir, né, a janelinha da profissão. Por exemplo, um defensor público, qual que é a diferença de um promotor? Qual que é a diferença de um juiz? Sabe, são tantas funções, então, né, sendo exercidas aí. o defensor, ele é o advogado do povo, né? Ele é o advogado da população, ele vai cuidar
das pessoas que não constituem um advogado no âmbito privado, que contratam um advogado particular. O promotor de justiça, ele é o fiscal da lei. Ele vai cuidar para que a legislação ela seja aplicada. Então, processos de incapaz, protelados, crianças, idosos, sempre terá um promotor de justiça para que, hipótese alguma, né, para quem fiscalize que a legislação ela será cumprida em proteção a essas pessoas. O procurador, por exemplo. O procurador, ele é um advogado ou do município, ou do estado, ou da União. Então, ele é um advogado concursado. Interesse público, tá? Interesse público, né? Delegado de polícia, oficial de justiça. Eu preciso ter o conhecimento da legislação para esse trabalho. Mas existem outras carreiras de concurso público que demandam muito conhecimento jurídico. Então, o auditor fiscal. Pode ser municipal, federal, estadual, ele precisa, né? Os analistas dos tribunais de justiça, né? TRT, TRE, Tribunal de Justiça, TRF. Eu preciso ter um conhecimento amplo. As provas, elas têm uma base jurídica muito, muito concisa. E algumas carreiras legislativas, né? Então, um assessor de um deputado, né? Um consultor, né? Nas assembleias, no Senado. Então, existem várias possibilidades de concursos que, mesmo que você não precise ser advogado, tenha passado na OAB, que é uma provinha muito delicada, que envolve muito conhecimento técnico, mas muito controle emocional também, eu posso formar e fazer outras provas, e esse conhecimento em direito já serão suficientes para eu passar num concurso, ou me ajudaram demais para passar num concurso. Eu não preciso fazer OAB, eu não quero ser advogado. Mas eu tenho as carreiras acadêmicas, né? Fiz direito e quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quero seguir na minha carreira acadêmica e não quero trabalhar na prática profissional. Então, eu quero ser doutrinadora, eu quero estudar as legislações, eu quero escrever, quero ajudar, inclusive, ajudar a escrever leis. É uma área do direito. Eu não preciso ir para a área prático-processual, de advogado, juiz, promotor, defensor, fórum, audiência. Eu saio desse contexto, né? E aí as outras possibilidades que agora que eu acho que esse mercado abriu demais para isso. Antes, o direito ele já era muito procurado por conta das possibilidades de concurso público. Mas hoje, a governança corporativa é uma área que tem sido cada vez mais explorada. Só explicando um pouquinho, governança é quando tem uma empresa e tem um grupo, um conselho, né, de pessoas que estão cuidando de como está o rumo daquela empresa. Então, você teria um especialista que estaria orientando antes de que aconteçam os processos, como há pouco você dizia, é isso? Isso, exatamente. E aí tem metas de governança e ele vai orientando como alcançar aquelas metas, é assim? É assim, a governança corporativa, ou compliance, ele vai trabalhar dentro de um programa de integridade. Vai estabelecer quais são as normas daquela empresa, quais são as políticas de negociação. Por exemplo, de impacto ambiental ou de relacionamento de responsabilidade civil e pessoal com os profissionais, né? Que é o social, o ambiental, o financeiro, tudo isso ele vai orientando. O tributário também? O tributário também entra. Então, formas de negociação, adequação social, as questões de tratamento de negociações políticas, comerciais, a organização sobre as relações interpessoais dentro da empresa. Mas isso é muito rico, é muito amplo. Então, cada um também vai ser muito amplo. Então, o estudante que cursar direito tem, além de já ter escolhido o direito, depois vai ter que fazer um tanto de outras escolhas, né? Assim, para onde que ele vai apontar essa carreira, e ainda tem as áreas que você se aplica, né? Tem a ambiental, a penal, que é cuidar dos processos de crime, não é? Fala para nós, a familiar, civil.
Ainda um pouquinho dentro do compliance, Trabalhista. da parte de ética, que é muito interessante Tô é que falando. eu também posso trabalhar com compliance no público. Ele não é só dentro de uma empresa privada. Né? Ele pode acontecer no público. E qual que é o principal objetivo? Eu garantir as conformidades das normas regulatórias. Então, ele vai trabalhar sempre preventivamente para que as normas, tanto as legislações, mas quanto as normas que a organização estabeleceu, seja ela pública, privada, organização não governamental, elas sejam cumpridas. Tá, E o pilar é a ética. veja Então, só. trabalhar socialmente é muito bacana, né? Direito digital. O nosso mundo hoje ele é cada vez mais rico no digital. Então, o direito digital está amplo, né? O direito é vinculado às startups. Então, é uma área empresarial riquíssima, As né? produções com inteligência artificial, que estamos vendo tantas demandas, é digital, mas ainda é por direito de propriedades, não é? Direitos de autoria. E tem muitas questões dentro do direito digital que ainda não estão regulamentadas. E quem que vai contribuir para isso? Quem está As pessoas, chegando, essa turma que está ouvindo esse vídeo aqui do podcast do Tênis sobre projeto de né? vida. Que vão organizar as legislações, as regulamentações, os decretos, com base nas experiências que eles estão vivenciando no dia a dia para organizar a empresa, para organizar as relações, as regras, né? Então, e o direito, eu tenho lá um direito. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha certeza que eu queria ir para a área da família. Minha monografia ela foi sobre adoção internacional. Então, família seria o quê? Adoção, casamento e divisão de bens, por exemplo. Tem também E sucessão, como é? a sucessão já é uma outra parte. Já é Eu vou mais tratar sobre empresarial? Tá, a sucessão eu vou tratar sobre inventário, tá, partilha, né? A parte familiar eu vou tratar sobre regime de bens do casamento, sobre tá. guarda familiar. Então, eu tenho a parte de direito civil, direito penal, direito tributário, que são os que já estão aí há muito tempo. Então, o tributário, por exemplo, eu tenho uma empresa, mas eu quero saber que tipo de tributo eu tenho que pagar, porque não só o serviço contábil de pagar o tributo, mas qual é o melhor caminho para aquele tipo de recolhimento. Qual que é o Aí é o enquadramento da sua advogado que trabalha. empresa? É, Isso. qual vai ser o enquadramento da sua empresa? Vai ser lucro real? É microempresa? É simples, né? Então, o advogado ele vai trabalhar isso. O tributário está junto com o contador ali juntinho, né? Esse produto tem imunidade tributária ou tem alguma isenção, alguma política especial? Qual nota fiscal que você tem que emitir? Você tem muita coisa para resolver. Gente, tem muita coisa nessa área do direito. Aline, eu quero te trazer mais uma pergunta. Nós vamos aumentar aqui seu desafio aqui da entrevista. Mas eu quero levar uma questão assim. Tem duas perguntas aqui que seriam bem, bem aproximadas. Então, nós vamos fazer uma e outra e você faz uma resposta só para as duas. Pode ser assim? Opa, meu nome é Enzo Salles, aluno do Colégio Batista, primeiro ano do ensino médio. E eu planejo cursar Direito e eu tenho uma dúvida sobre a área, que é se a sua decisão de optar por essa área foi pensando em questões financeiras ou realmente por paixão. Segura essa e agora vamos para a segunda pergunta. Eu me chamo Marina, tenho 16 anos, eu estudo no Batista e a minha pergunta é se quando você foi escolher o seu curso, você se sentiu insegura ou teve medo e como você lidou com isso? Muito boas. Então, tudo que a gente faz na vida, nós precisamos estar preparados. Então, quando eu me preparo, me organizo, conheço, né, me aprofundo, e eu faço aquilo que eu gosto, o que me motiva, a probabilidade de você fazer e dar errado, não ter êxito, né, e o êxito financeiro, ele vem junto com o êxito pessoal. Sim. Né? É mínimo. Então, quando você sabe o que te motiva, consegue desenvolver aquilo que você gosta de fazer,
a probabilidade de você conseguir ter êxito profissional, de notoriedade, né, de reconhecimento e de dinheiro, né, eles caminham muito próximos, porque nós temos profissionais de todos os ramos que conseguiram ter êxito, né, financeiro e outros não. Isso não baliza se o profissional é bom ou ruim, porque tem profissional que tem dificuldade de cobrar, né, que ele não sabe precificar, e vai precisar de outros profissionais com essa habilidade para auxiliá-lo nessa organização de negócio, né? Então, hoje o que me motivou no direito foi a paixão, né? Então, a paixão lá de trás, dos 4 anos de idade. Mas, é, hoje, quando a gente né, agora que 41 anos depois, o dia que está difícil, que eu estou cansada, né, que tem muita demanda, porque o que me motiva, o que eu escolhi, me motiva a sair do lugar, me motiva a sair da cama. Eu tenho alegria naquilo que eu faço, mesmo quando é um dia difícil, mesmo quando é um trabalho difícil, quando é um trabalho trabalhoso, quando vai demandar muita entrega, né? Muita atenção. Então, escolher aquilo que a gente tem prazer em se preparar, tem prazer, tem alegria em fazer, independente do resultado, né, da recompensa, faz todo sentido, porque a recompensa ela vem, o resultado, o reconhecimento, ele vem quando você se dedica e você faz com alegria, com comprometimento, com entrega. Não tem como não ter um resultado bom, né? Essa qualificação do profissional e esse empenho, né? Tanto você ter estudado, isso te qualifica, quanto você ser comprometido, dedicado, isso realmente aumenta sobremaneira suas chances de sucesso, porque todo mundo quer ter bom êxito, né, nessa jornada. Mas existem alguns elementos externos que você pensa agora estar influenciando também, porque às vezes não depende só da minha performance, né? A área do direito, por exemplo, tem sido muito modificada pela tecnologia, pela inteligência artificial, por exemplo, né, na produção de processos e tal. A provinha, entre aspas, aí da OAB tem reprovação superior a 50%, bem maior. Então, nem todo mundo que faz qualquer curso aí vai dar conta de também estar apto a estar tanto qualificado quanto passar nessas outras fases, digamos assim, né, da jornada aí da profissão do direito. Então, há variáveis externas também, né? Como você... Sim, nós temos Então, uma variáveis externas. faculdade seria uma variável externa que eu tenho que cuidar? Ou qualquer variável, qualquer faculdade te prepara para esse curso? Não, uma boa faculdade, uma boa escola prepara todo mundo que quer estudar. Porque nós temos faculdades brilhantes, excelentes, com alunos que não se saíram bem. Então, e nós temos faculdades que não têm lá a nota 5 do MEC, mas que têm alunos que são destaques no mercado. Fantástico. Eu acho que o seu comprometimento, o seu preparo, o seu desejo de ir além daquilo que foi entregue na sala de aula, daquilo que o professor te desafiou, saber aonde você quer chegar faz muito sentido. E reconhecer quais são as suas habilidades. Se eu não sei precificar, porque eu posso não saber precificar. Eu posso ser um excelente advogado, mas que o meu viés está todo para o social. Então, eu vou trabalhar, a gente chama de pro bono. Eu vou trabalhar de forma voluntária, cobrando barato, para um público que eu sei que é carente, que necessita, que não tem condições de pagar, eu não vou conseguir. Eu vou ser extremamente reconhecida, demandada, e eu vou ter um retorno financeiro baixo. Só que eu estou feliz com aquele retorno? Aquele retorno financeiro me basta? Esse profissional, ele pode estar muito
melhor recompensado, inclusive financeiramente, de repente, do que que é um advogado que tem um escritório com diversos advogados, trabalha com processos financeiros ótimos, mas que está continuando um legado, não era a área que ele queria, ele está administrando muito bem, mas não é a vocação dele, então ele tem recurso, né, está amparado por uma equipe muito boa, mas tem dinheiro, mas ele não está feliz com aquilo. E quantos Aline, profissionais nós temos que começaram uma carreira, foram bem-sucedidos até nela, e depois seguiram para outra área completamente diferente daquilo que ele começou. Então, a gente se conhecer, saber quais são, de fato, meu potencial. Eu confesso que eu tenho, hoje eu trabalho na área empresarial, mas no início que eu trabalhei em escritório, eu tinha muita dificuldade de precificar. Eu tinha, precificar a pessoa chega, te fala o caso, e aí vocês falam, quanto que eu tenho que cobrar desse caso? O que que eu a tenho que gente ter tem de trabalho? a gente tem a tabela da OAB, que é qual é o correto. São os advogados trabalharem pela tabela da OAB. Só que às vezes, principalmente quem está começando a carreira, ele diminui o preço dele. Ele não Olha, aqui falou que aplica eu tenho que te cobrar R$ 10, mas eu vou te fazer por 5. Aí daqui a pouco não pagou nem a passagem de ônibus que tinha que fazer no próximo. isso. Então, assim, ou porque ele está inseguro, ou porque a Não quer pessoa. perder o cliente. São diversos fatores e aqui não há julgamento, tá? Cada um tem o seu contexto. Eu não indico nada mesmo, né? O De volume de estabelecer. profissionais seria outra variável, Aline, porque às vezes também entendo uma cidade, né? Porque aqui a gente está sendo ouvido por muitas regiões, mas eu entendo uma cidade que existe maior disponibilidade de profissionais do direito, você vai ter mais dificuldade de conseguir seus clientes, porque tem uma oferta maior desse serviço ali, né? Sim. Então você também teria que observar isso. O estudante que está buscando essa carreira também tem que avaliar isso, né? Se está saturado ou não a oferta daquele profissional na região. Mas aí depende do cliente, porque o Ai, cliente tá que vendo? zela, Depende do cliente. o cliente que escolhe pela segurança, né, do profissional, ele não busca outro. Ou então ele até pode buscar outro para ter uma segunda possibilidade. Isso em tudo na vida, né? Para o marketing, para a medicina, para a contabilidade, você até pode buscar uma segunda opinião. Mas, se você tem segurança que aquele profissional tem conhecimento, tem base, tem fundamentação e vai agir com ética, com responsabilidade, você vai pagar pelo preço daquele profissional. Então, um conselho que eu dou para o estudante que quer a área do direito: Então vamos lá. não barganhe o seu preço. O seu trabalho ele tem um valor. Então, estabelecer qual que é o valor do seu serviço, qual que é o custo do seu serviço. Isso é muito interessante quando a gente começa a incentivar os adolescentes a vende alguma coisa, né? Faz um brigadeiro para vender. Aí você precifica lá quanto que você gastou para fazer o brigadeiro. E agora qual que é o lucro que você vai ter com isso? O seu tempo de leite condensado, chocolate, né? Então, quanto você gastou, investiu para o conhecimento, qual que é o tempo que o processo vai ter. Eu tive processo que durou 12 anos. Agora que você já anunciou a sobremesa, nós temos que ir para a pergunta final, porque nosso tempo também tão limitado por aqui. Mas a conversa é muito boa e nós estamos aprendendo muito com a Aline Quadro, que é advogada aqui no Projeto de Vida do Bem. Oi, meu nome é Maria Letícia, sou do Colégio Batista, tenho 16 anos. Eu queria saber que atitudes um jovem do ensino médio pode começar a fazer para garantir uma boa carreira profissional no futuro. Olha só, ela já ampliou, não só mais a área do direito, mas quem nos ouve e ainda é estudante, o que você daria de dica sobre uma atitude, um posicionamento? Tenha calma, porque nesse momento a pressão ela é grande de todos os lados, né? Então, primeiro, respira fundo, tenha calma, se conheça. O que é importante para você?
O que que te move? O que que você tem prazer em fazer? O que que você faria até de graça, né? O que que, o que que te motiva, o que te alegra, o que você tem obstinação, né? Então, você não dá conta de ver alguém sofrer, você não dá conta de ver a injustiça acontecendo, você não dá conta de alguém pegar uma norma a ferro e fogo e falar tem que ser assim, e você quer avaliar. Então, o que que te move, o que que é importante para você? Segue, né, nesse caminho, essa vocação, essa alegria, essa obstinação, ela vai te direcionar para um lugar que você vai ter sucesso. Se prepara. Se prepare, independente de ter já um alvo, né? Se prepara, estuda, cria método, cria rotina, porque a oportunidade ela vai chegar. E se você for deixar para se preparar, só na hora que a oportunidade chegar, o tempo pode ser pequeno. Então, buscar aquilo que é importante para você e já estudar, se organizar, né, pensar antes. Então, eu quero ser um palestrante. Comece a falar na frente do espelho, lê um livro na frente do espelho, né? Começa a se... Porque um dia o convite para a palestra vai chegar. E se você estiver preparado para isso, vai ser muito mais simples. Porque vai dar medo, uma pergunta antes, assim, você tinha insegurança? Tive. Tenho, né? Esse sentimento do frio na barriga, né? De será que eu vou dar conta? Isso é bom, né? Ver o resultado, isso é muito bacana. Mas quando você recebe o convite, fala assim, poxa, eu conheço isso, né? Eu já estudei sobre. Você vai voltar lá, vai rever, vai escrever, vai adequar, mas você já está preparado. Então, não deixe, não deixe para depois. Começa a se organizar e se preparar hoje, né? Busca aquilo que é importante para você. Então, é o direito, então procura se aprofundar. E aí hoje nós temos assim, tem blog, tem podcast, tem coisas que falam sobre o direito de uma forma muito leve, né? Tem perfis no Instagram, livros com dinâmicas fáceis, né? Muito mais atrativas. Conhece aquilo que pode te levar para um posicionamento, para uma formação que vai fazer sentido para a sua vida. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Nós estivemos aqui, então, com a doutora Aline Rosa. E nós estamos agradecidas de conhecer um pouco mais dessa carreira jurídica. Vimos que não é só o profissional da advocacia, mas ela também compartilhou conosco essa vivência aí, né, do direito empresarial aplicado à educação. E somos gratos pelo diálogo, pelo aprendizado, pelo compartilhamento dessas experiências. São valiosas para nós e para os nossos educandos que acompanham o programa bem. Agradecida, doutora Aline, quer dizer algo para encerrarmos esse momento? Eu agradeço de coração por vocês terem me recebido com tanto carinho, né? Abrir esse espaço de diálogo, de reflexão. Fiquei muito honrada com o convite, né, de participar desse episódio aqui com vocês. Quero que, de fato, essa experiência ela possa servir, né, de inspiração, né, para muitos adolescentes, que possa ter trazido, de fato, assim, esclarecimento de conteúdo sobre a área do direito, que é uma área que eu sou apaixonada, né? Eu comentei que eu pensei por psicologia, gente. Hoje eu não seria tão realizada como funcionária do direito. Sou apaixonada. Muito bom. E lembrem-se, o futuro não é um lugar distante, mas é um caminho que construímos todos os dias, com escolhas, valores e propósitos. Conhecer a si mesmo é um primeiro passo para fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com o que desejamos ser. Esse é o recadinho do programa Bem para você. Acompanhe nosso podcast, navegue aqui nessa plataforma e assista aos próximos episódios. Nós ficamos com esse por aqui. Mais uma vez agradecidos à doutora Aline e um abraço a todos que nos escutaram até aqui. Até mais!